Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para trazer uma atualização sobre o WhatsApp da empresa. Então, nós, né, para continuar o nosso relacionamento com todos vocês, nós sempre mantivemos um número que finaliza com 6030. Ocorre que, principalmente no ano de 2026, a Meta, que é a empresa que é proprietária do WhatsApp, ela aumentou o nível de fiscalização sobre mensagens em massa e principalmente fake news e spams. Então, eles estão utilizando um novo algoritmo nesse ano e também inteligência artificial para fiscalizar todos que utilizam o WhatsApp para saber se estão utilizando da maneira correta. Nós sempre utilizamos, né, da maneira adequada, né? Então, aqui do lado, eu estou deixando para vocês algumas notícias que confirmam, né, essa situação que muitas empresas estão passando, né? Então, assim, essa situação acontece principalmente para empresas que têm muitas mensagens, né, que trabalham com muitos clientes. Então, empresas pequenas que mandam 40, 30, 40, 50, 60 mensagens por dia, né, poucas mensagens, assim, normalmente não tem nenhum tipo de influência, essa nova, entre aspas, fiscalização, do WhatsApp, né? Como nós temos milhares de clientes em centenas de processos, como nós intensificamos o envio das atualizações dos processos, nos grupos de WhatsApp principalmente, o que isso acarretou? O WhatsApp entendeu que isso poderia ser spam, né? Poderia ser mensagem em massa, por exemplo, captação de cliente em massa, e aí o nosso WhatsApp foi bloqueado. Então isso aconteceu uma vez, ficava uma semana funcionando, depois caía de novo. E sempre que caía, ele ficava 24 horas desabilitado, nós 24 horas sem poder falar com os clientes, 24 horas perdendo as mensagens, porque aquilo ficava num limbo, né? O WhatsApp estava desconectado. Então, as mensagens que nós enviamos eram para os nossos próprios clientes, não eram para possíveis novos clientes ou para as pessoas que nós não conhecíamos, que é isso que o WhatsApp quer evitar. Porém, o fato de ter esse excesso de mensagens, nós entramos então em contato com o WhatsApp, porque chegou num limite no final do mês de maio de 2026, em que o WhatsApp foi bloqueado 5 vezes seguidas e nós ficamos praticamente 10 dias sem ter contato com os moradores. O WhatsApp voltava, nós iniciávamos a resposta e ele caía novamente. Então, nós entramos em contato com o WhatsApp e aqui eu vou colocar os prints para vocês das conversas, mas o que que vocês percebem aqui? A gente deixou bem claro. Nós temos tantos mil clientes, nós temos uma centena ou algumas centenas de grupos de WhatsApp em que nós movimentamos os processos por ali. São nossos clientes, são pessoas que são nossos contatos. Mesmo assim, o WhatsApp respondeu, como vocês podem ver, ele respondeu que não, não importa. O excesso de mensagens é bloqueado pelo WhatsApp ultimamente. E aí a gente descobriu o motivo disso. Então nós pedimos, tá, e qual é a solução? A solução principal é utilizar a API oficial do WhatsApp. Então, quando nós temos o nosso WhatsApp pessoal, o WhatsApp Business, que nós logamos aqui no computador, que a gente usa no celular, é o WhatsApp comum. Nós precisamos fazer um cadastro e uma solicitação para utilização da API oficial. Como é que a gente utiliza a API oficial? É como se fosse o WhatsApp validado pela Meta, né, pela empresa que administra a nossa conta. E aí a gente tem que fazer um cadastro, juntar contrato social, juntar comprovante de endereço, juntar vários documentos para comprovar que a empresa existe e que ela não está enviando spam, para usar a API oficial. Então, desde o início de junho, nós estamos utilizando a API oficial. Então, para isso, a gente precisa pagar uma taxa anual para utilizar essa API oficial. Então, a gente percebeu que é mais uma forma de embutir uma cobrança no serviço do que propriamente uma constatação de que a gente estava usando de uma forma equivocada o WhatsApp. E também o seguinte: toda vez que nós encerramos uma conversa com vocês no WhatsApp, e nós não retomamos essa conversa entre 24 horas, ou seja, vocês solicitaram alguma informação, nós prestamos a informação, né, encerramos a conversa.
Se em 24 horas nós não mantivermos essa conversa, é óbvio porque ela está encerrada, a conversa é trancada. Nós não conseguimos mais chamar vocês para conversar de forma comum. Então a gente manda oi, bom dia, boa tarde, a mensagem não vai chegar para vocês. Vocês sempre vão poder mandar mensagem para nós. Nós é que estamos limitados a mandar mensagem para vocês. O que que a API oficial ela permite? Que a gente cadastre uma frase padrão, que a gente vai dizer: Olá, tudo bem? Aqui da empresa Terra Firme, estou entrando em contato porque eu preciso resolver uma pendência contigo na documentação. É uma mensagem padrão que vai igual para todo mundo. Quando a gente manda essa mensagem padrão, o WhatsApp ele identifica que é uma mensagem aprovada pelo WhatsApp e aí sim ele vai liberar a conversa para a gente iniciar. Então, assim, sempre que vocês receberem essa mensagem, oi, tudo bom? Que é uma mensagem que pode inicialmente parecer estranha, é um padrão que o WhatsApp determinou para a gente iniciar uma conversa com vocês, tá? E para isso também, cada vez que a gente manda uma mensagem dessas, a gente paga um valor. Então nós temos que pagar uma taxa para usar o API oficial e mais uma taxa para utilização, para encaminhar uma mensagem para reabrir as conversas para vocês. Então, a utilização do WhatsApp ficou muito difícil, complexa e onerosa, né, para nossa empresa. Para a gente substituir então a movimentação, nós tivemos que migrar para outro tipo de aplicativo que é o Telegram. O Telegram é uma espécie de WhatsApp. Nesse aspecto de registro, ele é até melhor, né? E lá a gente vai publicar as movimentações. Lá nós não vamos responder nenhuma mensagem porque ele serve apenas para informação. Então lá tem o número do processo, o código de acesso, o site para vocês consultarem o processo diretamente no site da prefeitura, tá? Ou ação judicial, se for o caso. E vai estar toda a história do processo. Então, por exemplo, alguém que entrava no grupo do WhatsApp, ele só recebia as mensagens dali para frente, né? Então, o que era anterior, era publicado anterior, postado anterior no grupo, não aparecia para essa pessoa. Lá no Telegram aparece, tá? Então, eu estou gravando esse vídeo para deixar registrado para vocês que, infelizmente, o WhatsApp desde o final do ano passado, principalmente nesse ano, ele começou a restringir empresas que utilizam muitas mensagens, que têm muitos grupos para comunicação com os clientes. Empresas pequenas ou pessoas particulares não vão perceber nada, nenhuma diferença. O WhatsApp continua funcionando da mesma forma. As únicas atingidas são empresas maiores que têm um uso muito grande, como é o nosso caso. Isso também nos forçou a ter que contratar a API oficial, pagar um valor para usar o serviço, e também, hoje, eles nos cobram um valor para o envio de cada mensagem para reabrir essas conversas. Então, pessoal, quando a gente mandar uma mensagem, a gente pede, né, que vocês respondam dentro dessas 24 horas, porque senão vai acabar aumentando o custo. Quando que a gente manda mensagem para vocês? Quando a gente precisa complementar, por exemplo, um documento para algum tipo de processo. Então a gente pede desculpas, né, pelo inconveniente, mesmo que não fomos nós, né, os geradores desse inconveniente, né? É uma atualização do sistema, utilização de inteligência artificial, de Instagram, tudo isso está passando por atualizações em que essas empresas, né, essas grandes empresas que são donas desses aplicativos, eles pretendem cobrar, né, valores para que ninguém mais utilize de forma gratuita, né? Então lá no direito deles, mas a gente também tem o direito de buscar alternativas, tá bom? Então, pessoal, é isso. Infelizmente, não podemos mais movimentar grupos de WhatsApp, né? Como eu mostrei para vocês aqui, o nosso telefone foi bloqueado, isso causou um transtorno gigantesco, porque por 2 ou 3 semanas a gente perdeu conversa, então a pessoa manda uma mensagem, essa mensagem fica num limbo, não aparece para a gente com uma mensagem não lida. Então, isso acabou acontecendo e agora a gente tomou essas providências, como eu expliquei aqui no vídeo, para que vocês possam ter o acompanhamento do processo.